Boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. O TV Notícias desta quarta-feira começa agora e com muita informação para você. Muitas gestantes estão buscando consultoria especializada além do pré-natal, acompanhamento personalizado. Qual a expectativa do comércio em relação às vendas de ovos de Páscoa e os benefícios do chocolate? Não é preciso resistir à tentação. Uma nutricionista fala com a gente sobre o assunto no TV Notícias de hoje, que tem ainda a rotina de treino de um nadador paralímpico, um verdadeiro campeão e que tem representado muito bem a nossa cidade. Estas e outras notícias a partir de agora. Pode ser de primeira viagem ou mesmo uma segunda ou terceira gestação. A gravidez exige atenção especial aos hábitos de vida e até ao ritmo de trabalho e de outras atividades também. Na garantia de uma gestação saudável, tem muitas mulheres buscando orientação profissional, mesmo com todo o acompanhamento médico durante o pré-natal. Paloma vai ser mãe de primeira viagem. E não é de um, nem dois, é de 3 bebês. A empresária está à espera de 2 meninas e 1 menino. 3 é um privilégio, não são para poucos, né? Ter 3 gêmeos de uma vez só. Segundo a professora de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Uberlândia, Camila, são várias as mudanças no corpo da mulher durante a gestação. Ocorrem alterações na pele, né? As alterações cutâneas começam às vezes pelas manchas, que são o que a gente chama de melasma, aquela mancha que fica mais na bochecha, ela é escura, né, de cor marrom, e aí é importante usar o filtro solar para prevenir. Aumento da oleosidade da pele, o surgimento das estrias gravídicas é outra alteração que pode ter. Essas são mais no âmbito de estética. A Paloma veio do Maranhão para cuidar da saúde dela e dos bebês e encontrou na consultoria de maternidade a ajuda para esse período de várias mudanças e em que tudo é novidade. Quando eu me tornei mãe, eu me apaixonei por esse mundo da maternidade. E aí eu pensei, por que não trabalhar com esse assunto que é tão gostoso, tão prazeroso que é a maternidade. Então, eu e minha sócia pensamos em montar uma consultoria materna para a gente, trazer o apoio, dar auxílio, ajudar as mães, principalmente as mães de primeira viagem. Desde o início do projeto, no ano passado, foram atendidas cerca de 20 gestantes. Teve oficina, inclusive, fora de Uberlândia. A gente ajuda a montar um enxoval, organizar o quartinho, tem orientações sobre parto. A gente a gente até tem um curso de gestantes que a gente faz com 3 assuntos, que é muito importante: os primeiros cuidados com o bebê, os primeiros socorros e a amamentação. Eu nunca cuidei de criança na minha vida, a gente não estava planejando e hoje elas dão o suporte que eu preciso, né? O acompanhamento da gestação é indispensável. A doutora Camila aconselha ainda que o pré-natal seja feito inclusive antes da mulher engravidar. O ideal seria que toda mulher se preparasse para virar mãe. Então, ela deve procurar o ginecologista pelo menos 3 meses antes de parar o anticoncepcional. A gente recomenda que se faça uso de uma vitamina muito, muito importante que chama ácido fólico. O ácido fólico ele previne a anencefalia, que é o bebê nascer com um defeito na calota craniana, neném que nasce com o cérebro exposto. É uma coisa muito grave. E ela é evitada com uma simples vitamina. Então, essa vitamina tem um momento certo de ser tomada, que é 3 meses antes dela engravidar. E mantendo nos primeiros 3 meses. Outra questão muito importante é a alimentação. E não é só porque a Paloma está grávida de trigêmeos que ela precisa dessa atenção. São todas as gestantes. As recomendações gerais é comer de 3 em 3 horas, fazer uma alimentação bastante rica em legumes, verduras, frutas, sementes, como por exemplo a linhaça, a chia. Então cada gestante tem um hábito, tem um gosto diferente, por isso que é importante padronizar esse atendimento e fazer algo individualizado, O ganho excessivo de peso ele pode trazer vários problemas de saúde para essa grávida e para o seu bebê. Se ela ganhar muito peso, ela pode ter dificuldades no parto, porque o bebê também tende a nascer não obeso, mas assim, é o que a gente chama de macrossômico. É aquele bebê que é lindo na maternidade, porque ele é bochechudo, ele é grandinho, mas ele dá problema para nascer. Ele é um parto mais difícil, um bebê macrossômico, que a gente fala. Então, o excesso de ganho de peso dá o macrossômico, ele dá mais chance da gestante ser diabética, tá? Aumenta a chance de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Então, ou seja, ela precisa se alimentar bem, Ela tem que ficar dentro dessa meta do controle de peso.
Passado o susto de saber que está grávida de 3 crianças, um misto de ansiedade e alegria toma conta da gestante, que agora só pensa em aproveitar a fase, né, Paloma? Hoje a gente sabe, né, que Deus manda pra gente e a gente vai dar conta, assim. A gente viu aí na reportagem a preocupação das gestantes, inclusive em relação à alimentação. No caso das mamães, algo normal. Mas uma preocupação da Organização Mundial de Saúde é a compulsão alimentar. Aumentou muito o número de pessoas, inclusive adolescentes, que têm se preocupado com a comida, muito além do que é considerado normal. Nós vamos falar sobre isso com a nutricionista Luciana Oliveira, que também é doutoranda pela Universidade Federal de Uberlândia. Luciana, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala em compulsão, é quando realmente o foco na comida ele se torna algo patológico, quer dizer, a gente se preocupa tanto com a comida, com a quantidade, com o volume, o que come, além do normal, seria isso? Exatamente. O que as pessoas precisam saber é que a compulsão alimentar é um distúrbio químico que ocorre devido a um desequilíbrio nos mecanismos de fome e saciedade. Então é como se fosse, assim, entre aspas, um saco sem fundo. A pessoa não consegue se alimentar em horários definidos, ela come sem parar. Come sem fome, que é a principal característica. Ela come sem parar. Em relação à ansiedade, por exemplo, tem uma relação direta com esses fatores psicológicos também? Exatamente. Sempre, assim, na maioria das vezes, a compulsão alimentar ela está relacionada, intrinsecamente relacionada com distúrbios como depressão e ansiedade, né? Então, está muito próximo. Geralmente, quem tem compulsão tem também o diagnóstico de ansiedade ou depressão. A gente pode dizer que existe um perfil específico de pessoas que sofrem mais com a compulsão alimentar ou não necessariamente? A gente tem visto que até as pessoas mais jovens já estão apresentando algum tipo de problema nessa área. Eu diria que o perfil seria mesmo o perfil das pessoas que possuem ansiedade e depressão, independentemente da idade. E hoje é todo mundo, né? Todo não tem mundo. mais. A pressão vem até sobre as crianças. Exatamente, principalmente, né? Então é preciso ter um olhar, principalmente para as crianças, as quais muitas vezes não sabem definir os sintomas, então é muito importante que a mãe volte o olhar, né, se a criança está se alimentando de forma demasiada, né, em excesso mesmo. Em relação, por exemplo, a esse aconselhamento, quando a família percebe, porque imagino eu que dificilmente a própria pessoa consiga identificar que ela tem realmente um problema, mas a família é importante, na escola, esses ambientes onde essa pessoa está são importantes para que ela consiga entender que ela tem que buscar uma ajuda especializada? Com certeza. Muitas vezes a pessoa não consegue nem definir o que está levando ela a comer. Uma das consequências que acontece e que é visível é a obesidade, né, que vem associada ao transtorno de compulsão alimentar. Então, pode ser que a pessoa note um excesso de ganho de peso muito rápido, porque no intervalo assim, de até 2 horas, a pessoa chega a ingerir até 15.000 calorias, sendo que o normal, um padrão normal de ingestão diária seria 2.000. Então, é um ganho muito grande de peso e as pessoas que estão ao lado precisam, né, ajudar, no caso, se a pessoa não consegue enxergar o aumento do peso corporal e todo mundo tem que colaborar nesse sentido, procurando ajuda primeiramente médica, porque, como eu disse no começo, é um distúrbio químico, precisa ser tratado, e junto o acompanhamento nutricional, que é muito importante. Luciana, olha, muito obrigado pelas informações. Eu ia te pedir realmente as considerações finais, mas eu acho que esse desfecho é muito importante em relação à ajuda especializada. Isso. Não é só a nutricionista, quer dizer, num caso de compulsão, tem todo um trabalho multidisciplinar na área de saúde. Isso, principalmente porque o médico vai tratar essas questões do desequilíbrio entre a fome e a saciedade, que é químico mesmo, e o nutricionista, juntamente, vai fazer a educação nutricional e toda a parte que ajuda esse paciente a comer e ter mais saciedade. Que bom, Luciana, olha, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. A Central de Línguas da Universidade Federal de Uberlândia está com vagas abertas para os cursos de línguas oferecidas. Quem tem mais detalhes é a repórter Gislene Rodrigues. Olá, Flávio, e a todos que acompanham o TVU Notícias. É isso mesmo, as inscrições acontecem em 2 momentos. Para saber mais detalhes, eu converso com o Edmilson Ribeiro, que é gerente administrativo da Central de Línguas da UFO. Edmilson, nesse ano, especificamente esse semestre, quais são os idiomas que a CELIM oferece? Como todo ano e todo semestre, a Central de Línguas oferece alemão, espanhol, francês e inglês e curso de Libras, né, que seria uma novidade que já vem desde o semestre passado, que está sendo oferecida à comunidade como um todo. Para ter mais informações sobre as datas, início das aulas, valores, como é possível? Olha, o aluno ou o candidato ele pode entrar no site da Central de Línguas
que é no www.selim.ufo.br ou no telefone 3239 4072. Edmilson, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. Só reforçando, então, todas as informações no www.selim.ufo.br. E depois do intervalo, Uberlândia tem se destacado com os nossos para-atletas. Você vai acompanhar a rotina de treino de um verdadeiro campeão nas piscinas. O TV Notícias volta já. O governo de Minas Gerais publicou no Diário Oficial a nomeação de quase 800 agentes de segurança penitenciário e de 99 agentes de segurança socioeducativos aprovados nos últimos concursos. Os presídios de Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia estão entre as unidades prisionais que contarão com os novos agentes. Os nomeados tomam posse até o fim do próximo mês. Como fica o tempo amanhã em Uberlândia e em outras cidades da região, você confere agora no mapa. Em Uberlândia, o dia começa com sol e algumas nuvens. A nebulosidade diminui à tarde. Não deve chover e a temperatura mínima é de 17 e máxima de 28 graus. Também não deve chover em Araguari. O dia vai ser de sol e a mínima é de 15 graus e máxima de 27. Em Ituiutaba não deve chover, mas vai fazer muito calor. A mínima prevista para esta quinta é de 20 graus e máxima de 31. Pode chover pela manhã em Patos de Minas, mas o dia vai ser mesmo de sol. A mínima prevista é de 14 graus e máxima de 29. Em Nova Ponte, amanhã começa com sol e aumento de nuvens. Não deve chover e a mínima é de 18 e máxima de 29 graus. Uberlândia tem se destacado e muito com os nossos para-atletas. Só nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, 6 representantes da cidade voltaram com 17 medalhas. Na reportagem a seguir, você vai acompanhar como é a rotina de treino de um nadador medalhista. Não é nem mais uma promessa, já é um verdadeiro campeão. É na piscina que Ruiter se sente à vontade. Veloz, nada em média 1h30 por dia e ainda treina musculação 3 vezes por semana. Começou a nadar com 2 anos de idade por orientação médica. Em 2009, se tornou um atleta profissional. Sempre fui um amante do esporte e a natação foi onde me identifiquei, onde eu consegui conquistar títulos e títulos, né? Hoje, além das medalhas, também tenho 2 recordes das Américas e fiz muitos amigos na água e acho que isso é o que me motiva a seguir buscando por outros resultados. Ruiter tem na coleção várias medalhas. Em 2015, conquistou 3 ouros, 2 pratas e 1 bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto e prata no Mundial de Glasgow. Nas Paralimpíadas do Rio 2016, participou da equipe que levou a prata no revezamento 4x100 livre. Na maioria das vezes a gente até não consegue transformar, né, tudo a nossa dedicação em algo material. E essa medalha é uma palhinha aí para poder estar sempre relembrando, né? Eu que guardo com muito carinho a medalha dos Jogos, que é o que me dá força para seguir treinando, buscando outras medalhas. Entre os dias 20 e 23 de abril, Ruiter participa do Open Internacional Loterias Caixa de Natação. A competição é importante para garantir índices que levam ao Mundial no México, que acontece em outubro de 2017. A gente está treinando desde janeiro bem intensivo, com 9 sessões de treinamento semanais, incluindo dentro e fora da água. E tá duro, mas vai ser ótimo. O treinador conta que Ruiter vai competir no Open Internacional nas provas 50, 100 e 400 metros nado livre. Está com boas expectativas. Como é um trabalho bem particular, onde é atleta técnico, técnico-atleta, o trabalho é bem mais específico. Eu consigo 100% de atenção nos trabalhos de fundamento, para melhorar a virada, pernada, velocidade, tudo. E isso vem rendendo ótimos frutos. Ele foi medalha de prata na Paralimpíada, então a melhora dele em um ano foi muito grande e com certeza não vai parar por aí. Se depender da dedicação de Ruiter, ele vai trazer mais uma medalha para o Brasil.
O Open do Brasil tem crescido muito, né, visto que a gente teve a Paralimpíada ano passado. Então, acredito que vão vir atletas muito fortes do mundo inteiro. Então, tá já ganhando medalhas, conquistando os índices para poder participar do Mundial. É uma oportunidade muito boa já de garantir essa vaga e ter ainda mais tempo para preparar para buscar medalha lá no México. Parabéns, Ruiter, e sucesso no circuito que vem pela frente. Vai mais uma vez, com certeza, representar muito bem a nossa cidade. E depois do intervalo, qual a expectativa do comércio em relação às vendas de ovos de Páscoa e os benefícios do chocolate? Não é preciso resistir à tentação. Uma nutricionista fala com a gente sobre isso. Eu volto já. Hoje, a Operação Tapa Buraco passou por 10 bairros de Uberlândia, entre eles o Santa Mônica, Cidade Jardim, Oswaldo Rezende e Jardim Brasília. Como estamos em período de chuva, o mapeamento das ruas e avenidas é feito diariamente. O cidadão pode solicitar o serviço pelo SIM. O telefone é o 3239-2800. A Páscoa está chegando e a tradição de comprar chocolate para dar de presente à família e aos amigos continua. Uma pesquisa da CDL Uberlândia aponta que os clientes estão mais exigentes, estão em busca de preços mais em conta e não se limitam a comprar somente o ovo. Coelho da Páscoa que traz para nós 1, 2, 3 ovos, isso e muito mais. Pequenos ou grandes, os ovos chamam a atenção pelas cores. Quem está por toda parte é o personagem protagonista, ele mesmo, o Coelho da Páscoa. Está nas cestas, painéis, em vários itens de decoração. Por causa da crise econômica, tem gente que decidiu economizar. Vai garantir o chocolate da família, mas dessa vez não em formato de ovo. Eu prefiro comprar outros modelos, o ovo está muito caro. É uma forma de manter a Páscoa doce e economizar também. Isso mesmo, né? As coisas estão muito difíceis, então tem que ir nos mais baratos, né? Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia aponta que mais de 73% das pessoas entrevistadas têm a intenção de comprar chocolate na Páscoa. A gerente de Relacionamento, Soluções e Negócios da CDL, Renata, explica que o consumidor está mais exigente na escolha dos produtos e na seleção de preços. A gente nota uma modificação no perfil desses clientes, eles estão mais exigentes, eles estão mais criteriosos e não vão deixar de comprar, mas vão ter alguns critérios para comprar. Então, se antes eu comprava um ovo grande, esse ano eu vou comprar um ovo menor, mas eu não vou deixar de presentear ninguém. Em Uberlândia, os lojistas estão mais otimistas em comparação ao cenário nacional. Isso porque a gente já começa a ver algumas movimentações diferentes, o comércio começa a reagir e isso é muito positivo para nós, né? Isso é muito positivo para as empresas. Então, nós acreditamos que é isso que faz com que essa expectativa esteja acima da expectativa nacional. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, em 2017, o ovo de Páscoa está em média 3,4% mais caro que o ano passado. Para não perder a clientela, alguns lojistas investem em produtos com menor valor agregado. Por exemplo, caixas de bombom, tabletes e outras opções. Para a Páscoa desse ano, o gerente espera um crescimento de 6% a 8% na venda de ovos e aumentou em 60% o estoque de derivados, que são os ingredientes e objetos usados para produzir ovos artesanalmente. Aumentamos nosso estoque dos derivados, né, de ovos de Páscoa e também estamos ministrando os cursos, né, onde este ano aumentamos o número de vagas por alunos, justamente visando esse novo mercado que são os ovos artesanais. Ao invés de comprar pronto, em 2016, Roberta fez ovos em casa. Conta que vai manter a tradição. Você acha que vai ser uma maneira divertida de passar a Páscoa e economizar? Com certeza. É muito mais legal, você sabe o que está indo no ovo, né? Você sabe o que você está usando, dá para incrementar, usar vários ingredientes. Se for para dar de presente, dá para pôr alguma coisa que você quiser dentro e sai muito mais barato. Daniela é apaixonada por chocolate. Aos 14 anos, gostava de fazer trufas e palha italiana para vender na escola. Hoje, com 23 anos e com uma clientela fixa, decidiu empreender e produzir ovos de Páscoa pela primeira vez. Fiz
vários bombons para mim, gostei, e eu tive amigas que gostavam também, e comecei a fazer e deu certo. Até hoje, várias pessoas, vários amigos, vários conhecidos gostam e pedem, e eu faço, e tenho vontade de cada vez melhorar, aprimorar, porque tem dado certo. Para preparar o recheio e a casca do ovo, Daniele leva em média 1 hora. São várias etapas. Com delicadeza nos movimentos e atenção, a estudante deixa o ovo no formato e sabor ideal. Começou a produção para a Páscoa na 3ª semana de março. A ferramenta de comunicação com os clientes são as mídias sociais. No momento, Daniele concilia os estudos com o hobby e espera no futuro seguir a carreira de advogada e montar uma confeitaria. Tenho vontade de continuar advogando, tenho vontade de prestar concursos públicos, mas se for um hobby que der para conciliar, é algo que eu vou gostar muito. Eu queria ou ter montar uma confeitaria, ou ter algo de doce para eu poder continuar aperfeiçoando. E nós vimos aí o verdadeiro empreendedorismo, né? Com certeza, nessa época, fica difícil resistir à tentação, principalmente para quem gosta mesmo do chocolate. O melhor é que não precisa deixar de comer, mas com cautela, é claro. Sobre, inclusive, os benefícios do chocolate, eu converso agora com a nutricionista Isabela Nonato. Isabela, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala do chocolate, a gente sabe que é difícil resistir. E é típico nosso, do brasileiro, de comer mesmo chocolate. Não só do brasileiro, isso é mundial. Pode sim a gente comer o chocolate, mas comer com cautela. O que é o mais recomendado? Então, com certeza, pode comer o chocolate. O importante é saber fazer a escolha de qual tipo de chocolate. Então, quando a gente fala dos benefícios do chocolate, a gente sempre está falando do cacau. Então, aquele chocolate amargo, que tem mais que 80% de cacau, é aquele que é mais recomendado. E aí a gente fala sobre os benefícios dele, né? Esses benefícios estão relacionados com a presença de antioxidantes, de flavonoides, que ajudam a combater os radicais livres. Então, ajuda na prevenção do envelhecimento, do combate ao estresse oxidativo, então a inflamação. Então, tudo isso para doenças, prevenção de doenças cardiovasculares, controle dos níveis de colesterol bom e ruim, mas sempre isso associado aos benefícios que possui o cacau. Entendi. Então, o chocolate amargo, ele pode ser consumido mais livremente, né? Agora, o chocolate ao leite, ele tem na composição também leite, açúcar e gordura. Então, a gente já não tem todos esses benefícios que o cacau proporciona. E o chocolate branco também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o chocolate branco, diferente do chocolate ao leite, do chocolate amargo e meio amargo, que são feitos com o pó da amêndoa do cacau, o chocolate branco é feito com a manteiga do cacau. Então, ele não possui esses benefícios que o cacau tem e ele é mais gorduroso, tornando-se mais calórico e mais prejudicial à saúde. Existe alguma restrição em 100% ou não? Pode variar de acordo com a dieta e aí também vale escolher melhor o chocolate que vai comer? A restrição que vai existir é para, por exemplo, pacientes diabéticos que têm restrição quanto ao consumo de açúcar. Então, para os pacientes diabéticos, eles não podem consumir o chocolate ao leite, somente o chocolate diet, observando sempre no rótulo que tem 0 adição de açúcar, somente de adoçante. O que também não quer dizer que esse consumo seja livre, porque ele só não possui o açúcar que vai atrapalhar no controle da glicemia desse paciente diabético. Mas para aumentar a palatabilidade desse produto, para ter um sabor mais gostoso, é aumentada a quantidade de gordura. Então, ele também é muito calórico. Então, para quem tem controle de peso, também tem que tomar cuidado. Com relação à quantidade de cafeína, a gente não tem restrição, né? Então, assim, tem pouca quantidade de cafeína que ajuda um pouco na prática de atividade física, pode ajudar um pouco nesse combate do estresse, mas nada que seja prejudicial à saúde. Isabela, só para a gente fechar, considerações finais, às vésperas aí, a gente sabe que as pessoas já estão se movimentando na compra dos ovos de chocolate. Qual é o conselho da especialista? Então, o conselho sempre seria para o consumo, para a gente procurar o chocolate amargo ou então o chocolate meio amargo, dá preferência para esses chocolates. Até 50 gramas de consumo por dia é adequado e a gente não prejudica na dieta, no peso, nem na saúde, desde que seja desse tipo de chocolate. E mesmo comprando os ovos de Páscoa, pode aproveitar para quem gosta, mas a gente não precisa comer um ovo de Páscoa num dia inteiro, né? Então, a gente pode ir comendo um pouquinho a cada dia, que vai durar mais e apreciar mais esse produto. Que bom, Isabela. Olha, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigado. O TV Notícias desta quarta-feira acaba aqui. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.